Muito bem, estamos começando o nosso programa Fora da Área aqui pela TV Minuano. Hoje, terça-feira, noite de Copa do Brasil, terça-feira, 12 de maio. Venha conosco e confira os seguintes destaques de hoje. Copa do Brasil. Inter decide vaga em casa. Colorado tem vantagem sobre o Atlético. Grêmio abre preparação para a decisão. Tricolor joga pelo resultado após vitória por 2-0. Juventude busca virada diante da sua torcida. O Juventude recebe o São Paulo no Alfredo Jaconi. Times gaúchos brilham no Brasileiro Feminino. Juventude goleia e Internacional vence o Botafogo. Tudo isso e muito mais você confere já aqui no programa Fora da Área. Faz uma pausa agora e, na sequência, muita informação do futebol gaúcho, da dupla Grenal, Copa do Brasil e os assuntos da terça-feira. Fique aí. Estamos de volta com o programa Fora da Área aqui pela TV Minuano. Noite de Copa do Brasil, semana de Copa do Brasil. Os times gaúchos em campo. Confira os locais e horários das partidas decisivas. Logo mais, Internacional e Atlético se enfrentam aqui no Beira-Rio. O jogo começa às 19h30. No placar agregado, no momento, o Internacional vence por 2-1. Amanhã, 19 horas, no Alfredo Jaconi, Juventude e São Paulo. No jogo de ida, o São Paulo venceu a partida por 1-0, então o Juventude tem ampla possibilidade de reverter esta decisão jogando em casa amanhã à noite. E na quinta, lá no estádio Batistão, em Aracaju, a partir das 19 horas, o Grêmio jogando contra o Confiança. Na partida de ida, o Grêmio venceu pelo placar de 2-0 e tem a vantagem de jogar então pelo empate e até mesmo poder perder por 1 gol de diferença. Uma visita ilustre na véspera da decisão do Inter contra o Atlético, esteve lá no estádio Beira-Rio o capitão do Tetra. Ei, como está? Tudo vai? Tudo bem? Não, tranquilo. Prazer. Bom? Tá aí o capitão do Tetra, aliás, que será o homenageado, da Copa do segundo semestre, a Copa da FGF, que começa amanhã. Na edição de amanhã a gente traz todos os detalhes da competição, que começa com 3 jogos amanhã à noite e com muitas atrações, mas é assunto para amanhã. O Atlético de Minas Gerais, de São João del Rei, vem até a capital e busca tentar aí uma façanha, surpreender o Internacional. Imagens aí do último trabalho realizado pela equipe mineira, que tem que, aqui no Beira-Rio, vencer por 2 gols de diferença no tempo regulamentar ou por 1 gol para levar aos pênaltis. E o grande desfalque da equipe mineira é de Ronaldo Tavares, que acabou sofrendo uma grave lesão de LCA, ligamento cruzado anterior, no joelho direito, e vai desfalcar o Atlético por um bom tempo. Ele que tem 18 jogos e 12 gols, até então o artilheiro. O Atlético também divulgou em suas redes sociais o VT da sua chegada aqui à capital. Confira aí.
vida. Legal, né? Aproveitando pontos turísticos e mostrando ali, né, o escudo do clube, o Atlético, adversário do Internacional de logo mais. No jogo de ida lá em Santa Catarina, o Internacional venceu de virada por 2-1. Jogo realizado lá no estádio Orlando Scarpelli. O Atlético, que não pôde mandar os seus jogos em casa, surpreendeu e depois o Inter acabou virando com gols do Bruno Henrique e do Bernabé. Placar final lá na ida, 2-1 a favor da equipe colorada. Veja o retrospecto do Internacional na Copa do Brasil. Mostramos aí para você o card. Retrospecto negativo, né, na Copa do Brasil. Em 2021, acabou eliminado na fase 3 pelo Vitória. Na fase 1, em 2022, perdeu para o surpreendente Globo. Nas oitavas, em 2023, foi eliminado dos pênaltis pelo América Mineiro. Depois, em 2024, também parou na terceira fase, perdendo para o Juventude. E mais recentemente, nas oitavas, na temporada passada, acabou perdendo para o Fluminense. E agora, então, tem esta possibilidade de seguir em frente diante do Atlético. Vamos à provável escalação que o técnico Pesolano vai mandar a campo logo mais. Confira aí no card. Rocher, o goleiro. Depois temos aí o Bruno Gomes, Félix Torres, Victor Gabriel e Matheus Bahia. No meio, Vitinho, Bruno Henrique, Idiagra e Bernabé. Ainda na frente, Carboneiro e Alejandro. Este o provável Internacional para o enfrentamento contra o Atlético logo mais. Quem também está se preparando para a decisão é o Grêmio, que quinta-feira tem este jogo importante lá na capital sergipana diante do Confiança. O Grêmio venceu o primeiro confronto por 2-0, então agora tem a vantagem de poder até ser derrotado por um gol de diferença. E Confiança, né, que demitiu seu treinador, vai com técnico interino para este jogo. Amuso é uma das atrações da partida e a gente mostra para você também aí o Amuso com a camiseta e a bandeira da camiseta do Grêmio, ao fundo também a arte da bandeira da seleção ganesa e a camisa da seleção de Gana. O Grêmio decidiu, nesta última segunda-feira, liberar o atleta, aliás, não liberar o atleta para o amistoso de Gana, já que não se trata de uma data FIFA, dia 22 de maio, contra a seleção mexicana. Portanto, não há esta obrigatoriedade do Grêmio liberar o jogador para a seleção de Gana. Veja os números do Amuso pelo Grêmio até o momento. 26 jogos disputados, 7 gols e 3 assistências. E o jogador convocado, para a seleção de Gana perderia os seguintes compromissos. Na teoria, Confiança agora quinta-feira e depois os últimos 3 compromissos antes da parada, para a Copa do Brasil. Seriam desfalques o jogo contra o Confiança agora, depois o jogo contra o Bahia no final de semana lá em Salvador, contra o Palestino aqui na Arena pela Copa Sul-Americana, dia 20, e depois dia 23 na Arena do Grêmio contra o Santos. Esses seriam os compromissos, que o Amuso perderia pelo Grêmio. Mas como o Grêmio não vai liberar o atleta, então o jogador está à disposição do professor Luiz Castro. Quem também está em sua preparação para a decisão e precisa reverter a desvantagem é o Juventude, que recebe o São Paulo. Veja, o Juventude aí nas imagens da TV Papo, preparando aí este confronto contra o São Paulo, do Roger Machado. Juventude precisa, no mínimo, marcar um gol para levar aos pênaltis e de 2 gols de diferença para eliminar o tricolor paulista no tempo regulamentar. O assunto é Copa do Brasil, a participação do Inter, do Grêmio e também do Juventude. Conversando agora mais uma vez para recebê-lo aqui com muita alegria no programa Fora da Área da TV Minuano, o nosso colega jornalista Darcy Filho. Tudo bem, Darcy? Mais uma vez, obrigado por estar presente conosco. E você vê alguma dificuldade ou a tendência é que o Inter passe pelo Atlético com mais facilidade logo mais no estádio Beira-Rio? Tudo bem, Darcy? Oi, Fiorim, grande abraço, prazer é meu em estar aqui.
Olha, o Internacional, quando venceu o primeiro jogo, considerado fora de casa, aqui em Florianópolis, e foi fora de casa também para o Atlético, eu imagino que o Internacional passa sem nenhuma dificuldade. Ele já está classificado para a próxima etapa da Copa do Brasil. Não vejo nenhum problema para o Internacional, Fiorinho. E esta escalação sugerida aí, a tendência é que o Pesolano coloque em campo esse time aí, o que te parece? A tendência é que o Pesolano mude alguma coisa. Ele tem mudado sempre, né? A gente nunca sabe, né? Os uruguaios, é uma loteria. Os uruguaios, os argentinos, eles chegam aqui de última hora e eles mudam. Até que um dia qualquer eles caem do cavalo feio e aí vai ficar difícil de remendar essa situação. Mas eu vejo, o Internacional tem que jogar com a mesma equipe que vem jogando aí, tem que deixar o Alan Patrick fora do time, porque a saída dele é o que faz com que o Inter tenha velocidade e pegada. O Internacional está jogando, está sendo aplicado, e pode ser uma equipe, embora modesta tecnicamente, uma equipe aplicada porque tem a pegada, tem o meio de campo que se movimenta bastante e um ataque também. E o trabalho do Paulo Pesolano, especialmente nos últimos resultados, o Internacional poderia ter saído da capital paranaense com a vitória, é bem verdade. Buscou o resultado nos acréscimos, na falha, né, do goleiro do Curitiba. Tem te agradado o que o Inter tem mostrado até o momento ou precisa melhorar muito ainda? Não, o Inter está muito pouco diferente do Grêmio, ele está só um ponto na frente, eles estão muito parecidos. Está difícil de saber aí quem corre mais riscos. No momento é o Grêmio porque está um ponto atrás, né? Mas a situação do Internacional também não é tranquila, não é tranquila. É cheia de problemas. E muitos problemas tem o Internacional. Hoje, por exemplo, vai jogar com uma defesa que pode deixar a desejar. Tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Já estamos no 12º dia do mês de maio. Até o momento não temos a segurança nenhuma, né, de que tanto o Inter como o Grêmio poderão melhorar a sua posição na tabela do Campeonato Brasileiro. Você lembrou com propriedade, apenas um ponto separa os dois, mas o Z4, a degola, infelizmente, é a realidade para Grêmio e Inter hoje, né? Não tenha dúvida. No atual momento, o que nós podemos pensar é que qualquer dos dois tem chances de rebaixamento. Não serão rebaixados os dois, eu acredito que um. Agora, podem ser os dois também, não podemos tirar essa possibilidade. Você vê também, analisando friamente os números da classificação do Campeonato Brasileiro, tirando a Chapecoense, claro que tem muita água ainda para rolar, mas acredito que a Chape não vai escapar, que um ex-campeão brasileiro com certeza vai cair nessa temporada. Para mim, um cai. Não sei se é alguém da dupla Grenal, Santos, Corinthians, Botafogo, acho que um deles vai para a banha esse ano. Tem que esperar terminar esse primeiro turno, aí ver como é que eles chegam nesse período aí, porque é difícil. Tem meio turno ainda pela frente para os grandes e também para os menores, né? Então, eu preferiria esperar um pouquinho mais para dizer quem vai cair. Eu entendo que é necessário esperar acabar o primeiro turno, aí a gente faz porque muita gente vai se reforçar também nesse intervalo aí e pode alterar alguma relação no futebol de alguns clubes, né? Eu imagino isso. Assim como o Internacional venceu o Atlético lá em Santa Catarina, e hoje tem essa vantagem considerável, joga pelo empate em casa e deve naturalmente passar pela equipe mineira, o Grêmio, por ter feito 2 gols de diferença aqui em Porto Alegre diante do Confiança, você vê, Darcy, que a missão do Grêmio, em teoria, é mais fácil jogando lá na capital sergipana? Eu não faço a relação com o jogo do Internacional, eu faço a relação do jogo do Grêmio com o do Grêmio. Isso. Né? Eu acho que o Grêmio classifica, sim. Não tem problema. Acho que classifica. Se foi esse período aí, eu acho que daquelas zebras que nós vivíamos com frequência aí, eu acho que acabaram, viu, Fiorinho? Na sua vasta época de cronista esportivo, desse currículo que o Darcy tem, teve oportunidade de fazer jogo lá em Sergipe, lá em Aracaju, no Batistão? Chegou a cobrir jogos lá? Não. Não? Não. Aracaju é uma das raras cidades que eu não fiz um jogo. Das raras cidades que não fiz aqui. Não teve oportunidade? Não fui escalado. E o Juventude, trocando também nosso outro representante na Copa do Brasil, será que o Roger vem para cá para aprontar? Ganhou lá? Trabalho contestado do Roger? Ou tu acredita que o Maurício Barbieri possa fazer valer a diferença diante da torcida na fria noite de Caxias do Sul amanhã? O Roger está embaixo do mau tempo, não é? E na Copa, nos jogos de mata-mata, quem empata em casa
ou ganha com uma diferença tão somente de um gol, eu não acredito que consiga manter a classificação na casa do adversário. Mas isso é um raciocínio meu, é uma tese minha, que por vezes não se confirma, mas na maioria das vezes se confirma. Especialmente se confirmava quando o saldo de gols era qualificado. Hoje já está um pouquinho diferente, mas ainda assim, quem ganha em casa com uma diferença mínima, dificilmente chega. Dificilmente chega. Tá certo. E a nossa dupla Grenal, voltando ao assunto, não encaixou ainda porque os treinadores não conseguiram impor a sua metodologia, os jogadores não entenderam. Falta grupo para o Inter, falta grupo para o Grêmio. O que está, na tua opinião, por que ainda Grêmio e Inter não emplacaram na temporada? E há pouco a gente também mostrou a escalação do Internacional. Mas o que está errado aí que o Grêmio e o Inter ainda não dispararam na temporada? Os treinadores erram demais, os treinadores erram muito. E o grupo de jogadores também não é bom da dupla Grenal, não é. Mas pode render mais do que vem rendendo. Agora, por exemplo, vai se dizer, não, porque o Amuso tinha que deixar ir, porque o Grêmio não pode agir como clube pequeno. A seleção de Gana, por exemplo, não avisou o Grêmio e a imprensa já sabia que o Amuso seria convocado. Que negócio é esse? Sim. Chama lá, é o único clube no mundo que vai ceder jogador para uma seleção fora da data FIFA. Claro. Na data FIFA os caras já reclamam. Não, eu acho que tem que fazer o Amuso ficar aqui, ele tem que dar uma explicação, vai renovar o contrato, tem que ter alguma vantagem. Porque se a direção do Grêmio libera o Amuso, ela seria criticada. Como não liberou, é criticada também. Esse é o dilema da direção, tanto do Grêmio quanto do Inter. Veja que no Internacional, por exemplo, teve a reunião do Conselho ontem. Sim. E as contas foram aprovadas e não se considerou ressalva. Se dizia antes, olha, as contas serão aprovadas, mas com ressalva. Conta aprovada com ressalva não é conta aprovada. E felizmente para o dirigente do Internacional, para a direção do Inter, foi aprovado sem ressalva nenhuma. E isso é muito legal para o Inter. É, um efeito bastante tranquilo. Agora, retomando o jogo de logo mais com o Atlético, o que te parece essa escalação aí? É a escalação ideal que está na tela aí para o jogo de hoje? É o esquema que o Pesolano deve adotar? Eu acho que ele tem que primeiro... Esse time aí tá bom para ti? Esse time aí não? Não, é o que ele tem para colocar em campo, né? É o que ele tem, é o que vem dando certo, ele está bem. É que ele joga hoje, você diz assim, não, o Inter é reativo. Não, é o famoso contra-ataque que seu Enio Andrade fazia em 1975, só que tem outro nome hoje, entendesse? Mas é jogar no contra-ataque, é isso que acontece. E quando você tem um time menor, quando você tem um time que não tenha uma qualidade, que qualifique o conjunto, essa coisa toda, você tem que jogar de forma, como dizem os catedráticos do futebol, tem que jogar de forma reativa. Eu prefiro dizer que o contra-ataque é melhor. A forma reativa e a palavra da moda também, o box to box também, né? O box to box é um outro departamento. Na tua época legal, não tinha essas terminologias aí, né? Não tinha. Era mais simples o futebol. Mais simples e mais claro, a informação era mais nítida também. Exatamente. Né? Aí o cara chutava de longe e você disse durante muito tempo que não, e até hoje ainda se diz, não, foi muito pretensioso, deu um chute, foi um chute despretensioso. Não, o cara que chuta de longe no gol do adversário é um baita de um pretensioso, porque não acredita no goleiro, entendeu? Então são algumas coisas no futebol que precisam mudar, assim, que são tratadas de uma forma equivocada. E esta ofensividade do Bernabé, que tem arriscado bastante, inclusive marcado belos gols, te agrada? Me agrada, ele é um jogador que tem essa qualidade. Ele me parece que de lateral esquerdo ele tem muito pouco. Ele, para jogar no lado esquerdo, ele precisa ter uma boa cobertura, uma boa companhia, uma boa ajuda. E como o Internacional tem quem jogue nesse setor, além do Bernabé na lateral esquerda, pode soltá-lo. Isto aí é uma boa descoberta do Pesolano. Isso aí o Pesolano está agindo corretamente. Eu acho que a melhor condição que há é isso aí. E a grande coragem do Pesolano para arrumar o time do Internacional foi colocar o Alan Patrick na reserva. Isto era imperativo. Ele não vinha jogando nada. Põe na reserva. Põe, né? Que nem o colombiano esse que tinha lá no Grêmio. Bota na reserva, não tem que jogar. Aliás, não tem colombiano que jogue bem
no futebol gaúcho. Isso aí não é nada de... Alguém disse um dia, não, isso aí... alguém disse assim, não, isso aí é lacrar. Não é lacração nenhuma, é só olhar. Os caras que vieram de lá não jogaram nada aqui o tempo todo. É só confirmar. Em outros lugares do Brasil até jogaram, mas aqui não jogaram. Não deram certo. Para fechar nosso bate-papo, Darcy, muito legal, você arrisca um palpite para Inter Atlético e Grêmio e Confiança? Eu sou ruim de palpite. Eu entendo, no entanto, que a vitória vem dos dois lados. Mas dizer, olha, vai ser 2-1, 1-0, meio a 0, isso aí eu não vou. Eu não tenho essa felicidade. Eu erro demais nisso aí. Agora, e o Juventude passa? O Juventude eu acho que vai passar. Tu sabe que eu acredito que vai passar o Juventude? Acredito que vai passar. Seria o momento da redenção. Porque o problema não chega a ser nem o Juventude, o problema é o São Paulo. São Paulo que não se ajeita. Verdade. O São Paulo, os caras estão lá de bronca com tudo que acontece lá. E o Roger é que está pagando o pato. Quem montou esse time do São Paulo, ruim, que não ganha de ninguém aí, foi o Rui Costa, mas os caras criticam o Roger. Seu Darcy, muito obrigado mais uma vez pela participação. Te cuida com o frio, bem agasalhado como sempre aí. E a gente volta a falar nas próximas semanas aí sobre a dupla Grenal. Seu Fiorinho, estou à sua disposição, lhe acompanhando aqui diariamente e também no seu trabalho lá na Rádio Grenal. Obrigado. Valeu, Darcy, obrigado pela sua participação conosco aqui no programa Fora da Área. Vamos às novidades do interior aí de contratações. No Bagé, temos aí mais um reforço, Fernandinho, com passagens pelo União Frederiquense, Brasil de Pelotas, novo reforço da equipe do Bagé. Também temos aí José Miguel, no Farroupilha, ele que foi contratado aí na parceria com a agência RCS. Outro castelhano também chegando é do Juan Manuel, mais um reforço também para a equipe do Farroupilha de Pelotas. Campeonato Brasileiro Feminino, resultados da rodada para você aí. Mais 2 vitórias gaúchas. Juventude goleou Vitória em Salvador por 3-0 e o Internacional venceu o Botafogo por 1-0. Vamos aos gols do Juventude lá em Salvador. Grande vitória da equipe do Juventude. Carla Cruz fez o primeiro gol. Marta Figueiredo ampliou a diferença a favor do Juventude. E a Teté fechou o placar em 3-0 para o Juventude. Já no Sesc Campestre, vitória do Internacional sobre o Botafogo, Inter no G4, com este gol aí da Darlene, 1-0, jogo realizado ontem à noite. Os próximos jogos do Gauchão, do Brasileiro Feminino, melhor. Vamos conferir aí na tela para você. Grêmio e Misto de Cuiabá no sábado. Bahia e Internacional também no sábado. E na próxima segunda-feira, o Juventude joga contra o São Paulo. Brasileiro Sub-20 Série A. Vamos trazer aí para você os próximos compromissos. O Grêmio jogando contra o Vitória em Salvador e o Juventude enfrentando o Santos lá em São Paulo. No Brasileiro Sub-20 da Série B, próximo confronto do Internacional. Na tela, é aqui na capital contra o Vila Nova de Goiás. Portanto, esses os confrontos aí do Brasileirão nas séries A e B do futebol gaúcho. Muito bem, então, agradecendo a sua atenção, a sua audiência, você que esteve conosco aqui no programa Fora da Área, e a gente se vê no próximo programa. Tchau!